O livro de Lucas é o terceiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento e foi escrito por Lucas, um médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Diferente dos outros evangelhos, Lucas tem um enfoque especial nos marginalizados, como os pobres, as mulheres, os samaritanos e os gentios. Ele apresenta Jesus como o Salvador universal, que veio para buscar e salvar os perdidos. O Evangelho de Lucas é rico em detalhes históricos e narrativas emocionantes, destacando a compaixão de Jesus e sua missão de trazer salvação a todos os povos. Ele também enfatiza a importância da oração, do Espírito Santo e da alegria que vem da salvação. Resumo capítulo a capítulo. Lucas 1 a 2, o nascimento de Jesus. O Evangelho começa com o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias e o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Maria visita Isabel, e ambas celebram a bondade de Deus. João Batista nasce, e Zacarias profetiza sobre sua missão. Jesus nasce em Belém, e os anjos anunciam sua chegada aos pastores. Jesus é apresentado no templo, e Simeão e Ana reconhecem nele o Salvador. Lucas 3 ao 4, o ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus. João Batista prega arrependimento e batiza no Jordão. Jesus é batizado por João, e o Espírito Santo desce sobre ele. A genealogia de Jesus é apresentada, conectando-o a Adão e a toda a humanidade. Jesus é tentado no deserto por Satanás e começa seu ministério na Galileia. Ele é rejeitado em Nazaré, mas continua a pregar e realizar milagres. Lucas 5 a 6, chamados e ensino. Jesus chama seus primeiros discípulos, incluindo Pedro, Tiago e João. Ele cura um leproso, um paralítico e um homem com a mão atrofiada, causando controvérsia com os fariseus. Jesus escolhe os 12 apóstolos e ensina as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Lucas 7 a 9, milagres e revelações. Jesus cura o servo de um centurião e ressuscita o filho de uma viúva. João Batista envia mensageiros a Jesus, e Jesus elogia João. Uma mulher unge os pés de Jesus com perfume, e ele perdoa seus pecados. Jesus alimenta os 5.000, é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, e prediz sua morte e ressurreição. Lucas 10 a 12, missão e ensino. Jesus envia 72 discípulos em missão e celebra seu sucesso. Ele conta a parábola do bom samaritano e visita Marta e Maria. Jesus ensina sobre oração, incluindo o Pai Nosso, e alerta sobre a ganância e a ansiedade. Lucas 13 a 15, parábolas e ensinos. Jesus cura uma mulher encurvada no sábado e ensina sobre o reino de Deus. Ele conta as parábolas do grão de mostarda, do fermento, da porta estreita e do banquete. Jesus lamenta sobre Jerusalém e conta as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Lucas 16 a 18, ensino sobre riquezas e humildade. Jesus conta a parábola do administrador astuto e ensina sobre o perigo das riquezas. Ele cura 10 leprosos, mas apenas um samaritano, retorna para agradecer. Jesus ensina sobre o reino de Deus e a necessidade de orar sempre. Ele conta a parábola do fariseu e do publicano, destacando a humildade. Lucas 19 a 21, a entrada triunfal e os conflitos finais. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele purifica o templo e ensina sobre autoridade e obediência. Jesus enfrenta desafios dos líderes religiosos e prediz a destruição do templo e os sinais do fim dos tempos. Lucas 22, 23, a paixão e a morte de Jesus. Jesus celebra a última ceia com seus discípulos e ora no Getsêmani. Ele é traído por Judas, negado por Pedro e julgado pelos líderes religiosos. Jesus é condenado por Pilatos, crucificado e sepultado. Lucas 24, a ressurreição. As mulheres descobrem o túmulo vazio e recebem a notícia da ressurreição de Jesus. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús e depois aos 11 apóstolos.
Ele comissiona seus discípulos a pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. O Evangelho termina com a ascensão de Jesus. O livro de Lucas apresenta Jesus como o Salvador universal, que veio para buscar e salvar os perdidos. Ele destaca a compaixão de Jesus pelos marginalizados, sua missão de trazer salvação a todos os povos e a importância da oração e do Espírito Santo. Através de suas parábolas, milagres e ensinamentos, Jesus revela o amor de Deus e o caminho para a vida eterna. O Evangelho de Lucas nos chama a seguir Jesus com fé, humildade e compaixão, compartilhando sua mensagem de salvação com o mundo. Comparativo com os dias atuais. Jesus como Salvador universal. Em Lucas, Jesus é apresentado como o Salvador que veio para todos, incluindo os marginalizados e os gentios. Nos dias atuais, a mensagem de salvação de Jesus continua sendo para todos, independentemente de raça, gênero ou status social. Ele nos chama a amar e incluir aqueles que a sociedade rejeita. 2. A compaixão de Jesus. Em Lucas, Jesus demonstra a compaixão pelos pobres, doentes, mulheres e pecadores. Nos dias atuais, em um mundo marcado pela desigualdade e pela exclusão, o exemplo de Jesus nos desafia a viver com compaixão e a lutar pela justiça social. 3. A importância da oração. Em Lucas, Jesus ora frequentemente e ensina seus discípulos a orar. Nos dias atuais, a oração continua sendo uma parte essencial da vida cristã, nos conectando com Deus e nos fortalecendo para enfrentar os desafios da vida. 4. A alegria da salvação. Em Lucas, a salvação traz alegria, como visto nas parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Nos dias atuais, a mensagem do Evangelho é uma fonte de alegria e esperança em um mundo muitas vezes desesperançado. 5. A missão de pregar o Evangelho. Em Lucas, Jesus comissiona seus discípulos a pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. Nos dias atuais, a grande comissão continua sendo um chamado para os cristãos compartilharem a mensagem de Jesus e ajudarem outros a segui-lo. O livro de Lucas oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A mensagem de Jesus sobre salvação, compaixão e alegria continua relevante, desafiando-nos a viver de maneira que glorifique a Deus e impacte o mundo ao nosso redor. Em um mundo cheio de desafios, o Evangelho de Lucas nos inspira a confiar no poder de Jesus, seguir seus passos e compartilhar sua mensagem de salvação com amor e compaixão. Se gostou, já curte e segue para mais. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.